Consulto o plenário a pedido do vereador Luiz Flávio, invertermos a pauta da ordem do dia para passarmos à votação dos projetos, não havendo objeção dos nobres pares. Portanto, não havendo objeção, passaremos à fase da ordem do dia. Solicito à primeira secretária que proceda a leitura do resumo do primeiro projeto constante na ordem do dia. Não, esse aqui é o original. Projeto de lei do Legislativo. Institui a política pública no âmbito do município de Jacareí que permite às pessoas com transtorno do espectro autista o ingresso e permanência em qualquer local, portando utensílios de uso pessoal e alimentos para consumo próprio e da outras providências. Autoria, vereador Luiz Flávio. Apresentação do projeto. Bom dia a todos que nos acompanham. Quero cumprimentar todas as pessoas presentes aqui, a Fernanda, o Miltinho, o Gabriel Belém, o doutor Azênio, a Leni, a Angélica, a Bia Toledo, todos os demais que estão aqui no dia de hoje, para a gente votar esse projeto importante que garante às pessoas que têm transtorno de espectro autista poder ingressar em qualquer local com a sua alimentação, com os seus utensílios utilizados para alimentação. É uma demanda crescente em nosso país, as políticas públicas relacionadas às pessoas com transtorno de espectro autista, e esse projeto visa exatamente isso, garantir que essas crianças, garantir que essas pessoas possam utilizar os seus utensílios e a sua alimentação em qualquer local que seja. Não é? Eu quero agradecer muito a Angélica, que é mãe de uma pessoa autista, que trouxe esse projeto aqui para o nosso mandato. Então, logo eu analisei esse projeto, já fiquei entusiasmado em poder atender essa reivindicação da Angélica, que tem sido uma ativista, lutando pelos direitos dessas crianças, dessas pessoas com transtorno de espectro autista. Então, eu queria parabenizá-la e, ao mesmo tempo, convidar os demais vereadores a votarem favoravelmente a esse projeto, que para mim é muito importante, que é muito simbólico, é uma garantia de direitos para essas crianças que possuem transtorno do espectro autista. No Brasil já são mais de 6 milhões de crianças, segundo dados, que podem ter e que podem desenvolver o transtorno do espectro autista. Isso cria para o poder público uma grande obrigação, que é desenvolver políticas públicas que possam ir ao encontro da necessidade das crianças autistas. E vocês muito bem sabem, acompanham o nosso mandato, eu tenho lutado muito aqui nessa casa para que as crianças tenham acompanhante em sala de aula. Esse já é um direito consagrado na legislação federal, que cuida de regular os direitos das pessoas autistas, garantindo a essas crianças que possam ser acompanhadas em sala de aula por um acompanhante qualificado e que possa ajudar o professor, buscando ali extrair o máximo da potencialidade de ensino, de aprendizado daquela criança. E em Jacareí, é bom frisar, esse direito está sendo violado de igual maneira, não é? Muitas crianças ainda não têm os acompanhantes em sala de aula. Isso prejudica muito o aprendizado das crianças autistas. Isso prejudica muito o professor extrair o máximo da potencialidade dessas crianças quando não se tem ali um acompanhante em sala de aula. Foram criados aqui, após a nossa intervenção, cargos de agente de apoio escolar, que vão contribuir nesse acompanhamento dessas crianças, mas até agora ainda não se tem notícia da abertura dos concursos públicos. Eu vou batalhar bastante aqui na Câmara Municipal para que esses cargos
não vai resolver a questão como um todo, mas vai ajudar a gente a cuidar melhor das crianças que possuem deficiência. Esse projeto, ele não se resume apenas à escola, né? Há alunos que frequentam a nossa rede pública municipal de educação, mas há também alunos que frequentam a rede particular de educação no município, que possuem uma dieta diferenciada, prescrita pelo seu nutricionista, prescrita pelo médico. E a escola deve, a partir de então, da aprovação dessa lei, respeitar essa individualidade, respeitar as crianças autistas, para que possam então fazer a sua refeição conforme prescrito pelo nutricionista e pelo médico, não é? Porque não pode ser uma alimentação, muitas vezes, geral, como é a prescrita aos demais alunos da nossa rede pública municipal de educação ou privada, não é? Ou a criança que possui espectro autista, o transtorno, ela tem sim, que ter uma dieta diferenciada muitas vezes. E o próprio projeto de lei está dizendo que é na prescrição, que a mãe vai ter que comprovar, o pai, o responsável vai ter que comprovar aquela prescrição de dieta diferenciada. Mas aí, ontem eu ouvi alguns argumentos aqui, não é? Que pasmem. Não, mas nós estamos criando um direito para essas crianças que não podem, que são iguais. Meu Deus do céu, essas são as primeiras aulas de direito que a gente tem na faculdade. O princípio da igualdade, a igualdade não é tratar todos iguais. Não é essa leitura que deve ser feita. Era feita no início, quando se começou a construir o conceito de igualdade. Uma releitura, vereador Roberto, é que a desigualdade deve ser levada em consideração para você, naquela medida, a desigualdade, tratar desigual para elevar ele a um patamar de dignidade, um patamar de igualdade. Engano daqueles que acham que a lei é igual quando aplicada indistintamente às pessoas. Não, porque as pessoas são desiguais. As pessoas possuem desigualdade, não é? Pego aqui, por exemplo, o Bolsa Família. Quem ganha acima de 1/4 de salário mínimo deve ter acesso ao Bolsa Família? Se fosse nesse conceito de que todos são iguais, como alguns pensam, teria, né? Porque todos são iguais, todos nasceram aqui no Brasil, todos pagam impostos. Não, as pessoas que têm direito ao Bolsa Família, por exemplo, são pessoas desiguais, desprovidas de renda. E quando a gente cria uma política pública para conceder a eles um benefício, é para tentar minimizar essa desigualdade e colocar então eles num patamar de igualdade, sobretudo da dignidade. Exatamente isso acontece nesse projeto de lei aqui. Elas são desiguais. Mas pode, vereador Abner, entrar na igreja comendo uma alimentação diferente o autista? Não só pode, como deve. Até se a gente fosse usar um princípio bíblico aqui, não é, Abner? Que tem um princípio, você pode me ajudar melhor? Que Cristo diz: crianças, venham a mim, né? E venham a mim crianças autistas, venham a mim crianças negras, crianças que têm alguma necessidade. Então, na igreja, o pastor, o padre, tem sim que respeitar esse direito. Não é isso, vereador Abner? Na igreja que Vossa Excelência quiser partilhar com a gente, até fica interessante. Exatamente, vereador. Nas nossas igrejas, as mães, elas têm por costume, né, nas nossas reuniões, inclusive não só crianças autistas, mas as mães levam alguma coisinha para as crianças, para acalmar as crianças no horário das reuniões, dos cultos. Levam ali um biscoito, levam ali um iogurte, para a criança ficar mais atenciosa ali durante a reunião, né? E para a criança autista, deve-se ter uma atenção muito mais voltada para que ela possa ser mais
A gente sabe que a criança autista, ela necessita de uma atenção maior, né? Ela perde a atenção. Nós temos, inclusive ali, o pastor Carlos Cruz está aqui, nós temos lá na nossa congregação uma jovem que para nós é uma criança. Nós temos a Larissa lá, né? E a Larissa, ela se incomoda com algumas coisas, né? E às vezes o pastor precisa chamar a Larissa lá fora e oferecer um bolo para ela, oferecer uma bala para ela. E aí quando oferece isso para ela, ela entra e fica feliz. Ela fica satisfeita, o resto do culto, o resto da reunião, ela fica quietinha. Então precisa realmente ter esse olhar atencioso para essas crianças. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Abner. Eu coloco esse exemplo, né, para a gente ter uma ideia, uma noção do que a dimensão desse direito pode causar, não é? Vou te dar exemplos aqui. Restaurantes, por exemplo, não pode impedir uma criança autista de fazer a sua alimentação junto com a sua família no local, com a sua alimentação específica. Esse projeto vai criar essa obrigatoriedade. Ora, eu fico perplexo, não é? Que a gente, principalmente pessoas que estudaram direito, dizer que esse projeto aqui vai privilegiar o autista. Mas, senhoras e senhores, vereadores e vereadoras, nós não estamos mais nesse tempo. Nós estamos no tempo de compreensão. Nós estamos no tempo de entender a necessidade do outro. Isso não se constitui privilégio das crianças autistas. Se constitui como uma necessidade das crianças. Não é a mãe, não é o pai o responsável que quer se sobrepor às leis. Não é o pai, a mãe o responsável que quer como esfregar a lei na cara do representante. Senhoras e senhores, nós estamos aqui discutindo uma necessidade de direitos, mas sobretudo uma necessidade médica. Porque não se prescreve dieta para criança autista ao bel prazer. Não se prescreve dieta de criança por capricho, por privilégio. Eu me indigno com algumas opiniões, não tem base nenhuma, não é? E não tem base no direito, e não tem base na dignidade das pessoas. Eu fico perplexo com esse tipo de análise que não nos leva a lugar nenhum. Por isso tomo muito cuidado aqui, de todo projeto que venha a essa casa, fazer uma análise criteriosa, razoável, pensando direito, pensando na dignidade das pessoas humanas, e não olho a cor do projeto, se é do PT, do PSDB, do PSTU, do PT que seja, não é? O que nós estamos tratando aqui é de um projeto que visa fundamentalmente garantir a dignidade das crianças autistas, seja elas estudantes no ensino privado, sejam elas estudantes no ensino público. O que nós precisamos garantir a essas crianças é a dignidade, não é? E eu quero dizer a vocês que, na verdade, vereadores e vereadoras, muitas vezes o preconceito parte, quase sempre, não é das crianças que frequentam a escola, não. Infelizmente, vem de adultos, e adultos que desenvolvem esse pensamento dentro de casa. Ah, aquele menininho que tem autismo está atrapalhando a sala de aula. Quantas e quantas mães aí, quando vocês já não ouviram dizer isso, professoras, ouvir dizer, ah não, aquela criança vai atrasar o ensino do meu filho. É difícil e duro ouvir uma expressão como essa, não é? No momento em que a gente tem que ensinar as nossas crianças a serem solidárias, a entender a necessidade do seu amiguinho, a entender a necessidade do próximo, e não destilar preconceito, destilar opiniões que não têm fundamento algum. Já foi a época em que se pensava que essas crianças não poderiam aprender, já foi a época que se pensava que essas crianças deveriam ser afastadas, né? Até porque se a gente for ter esse pensamento, vereadores e vereadoras, nós vamos retornar lá em Hitler,
que queria criar a raça pura, a raça humana, aquela loira de olhos azuis, não é? Aqueles que poderiam criar uma raça superior. Não, Hitler está no passado e espero que esteja para sempre. Nós precisamos ensinar às nossas crianças outros valores. E declaro aqui que penso que o maior valor do ser humano é a compaixão, é entender a dor do outro, é entender as limitações do próximo. Então esse recado vai mais para os pais e mães que têm uma visão equivocada do que para as crianças, que quando ali no seu ambiente não fazem nenhuma distinção. Muito pelo contrário, a gente não nasce com preconceito, a gente não nasce com a cabeça cheia de preconceitos injustificáveis. Isso vai se aprendendo durante a vida, não é? E é tão bonito quando a gente visita uma escola, ver uma criança auxiliar um amiguinho que às vezes precisa se locomover, auxiliar um amiguinho ou uma amiguinha que tem dificuldade, uma dificuldade maior no aprendizado, porque ali é que está a sociedade que nós queremos, uma sociedade mais humana, uma sociedade que entenda as diferenças e que não só entenda, que ajude elas a superarem essas diferenças, porque ao final, vereadores e vereadoras, nós todos somos iguais. Ao final mesmo da vida, vamos todos para o mesmo caminho e para o mesmo lugar. Então eu peço encarecidamente a todos vocês aqui o voto favorável, porque não estão votando num projeto do vereador Luiz Flávio ou da mãe Angélica que propôs, mas o que vocês estão votando aqui hoje é para a gente garantir o mínimo de dignidade às nossas crianças autistas. Conto com o voto de cada um de vocês. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos os vereadores. Em nome do vereador Luiz Flávio, cumprimento esta casa. Em nome de todas as mães, obrigado pela presença de vocês. Quero dizer que eu fico muito feliz do vereador Luiz Flávio colocar isso em pauta aqui nesta casa, porque quando eu adentrei aqui é para discutir políticas públicas e políticas públicas que avancem a nossa cidade. E quando a gente coloca em pauta esse tema do autismo, a gente sabe que a gente precisa sempre incluir. Eu sou do Partido União Brasil, e esse partido, a palavra fala união. Nós temos que unir a sociedade em torno de boas ideias, em torno do crescimento e avanço das pessoas. O vereador Luiz Flávio falou muito bem que a gente não pode ter retrocessos, né? E muitas vezes a sociedade ela procura higienizar o que não nos serve. Pessoas que são de rua, tirar de perto da gente, pessoas drogadas, vamos colocar longe. E as pessoas autistas também não fogem a essa questão. Todo mundo fala, é muito bonito, mas quando chega perto da gente, a gente quer, não, vamos colocar em outra sala de aula, vamos fazer diferente. Não. Nós não podemos aceitar esse tipo de ideia. Nós temos que combater tudo que nos desune. Então, eu queria dizer ao vereador Luiz Flávio, parabéns pelo projeto, pela sensibilidade, dizer que quando vem um projeto de uma mãe que procura algo de nós, vereadores, a gente tem que acolher, estudar e procurar realmente ouvir a sociedade. Nós estamos aqui representando a sociedade. E parabéns a ele e pode contar com o meu apoio, meu voto vai ser favorável. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, bom dia a vocês que nos assistem pela TV Câmara. Na pessoa do senhor presidente, Abner, Rosa, quero cumprimentar
vereadora Sônia, nossa secretária, Paulinho do Esporte, e neles cumprimentar nobres pares que aqui estão. Cumprimentar na pessoa da Bia, todas as pessoas que vieram aqui para reforçar a importância desse projeto, né? Conte com a gente. Fernanda, que alegria te ver aqui, nem sempre, né? Mas prestigiando aí o projeto do Flavinho, fico muito feliz em te ver aqui nesta casa. Seja sempre bem-vinda. Luiz Flávio, muito obrigada por esse projeto, a gente só tem que agradecer. Desde que eu li, já fui diretamente a você, te dar os parabéns, porque é um projeto que vem de encontro com a necessidade realmente. Tenho muitos amigos com filhos autistas e sinto com certeza a necessidade de tudo isso. Pude ontem também, diante da conversa que tivemos, fortalecer a importância desse projeto e que ele não fosse retirado por alguns dessabores, né, aqui constando, mas que você pôde realmente sentar e alinhar no que era importante e o que a gente acredita, porque a gente está aqui para defender pessoas. E pessoas, como você mesmo colocou, que são importantes para nós e para nossas convivências e para que elas se sintam também confortáveis. Porque como amigos que eu tenho e convivendo com várias crianças nesse sentido, a gente tem essa percepção, a gente sabe o que é, e como mãe, jamais seria contrário a um projeto desse. E sinto na pele o que essas mães passam e o quanto de apoio falta ainda para que elas sejam acalentadas, tanto na saúde, quanto na educação, quanto nas terapias, né? O quanto isso ainda nós precisamos crescer. E se Deus quiser, com o federal que nós temos hoje, tudo isso vai mudar, nós receberemos mais recursos e nós conseguiremos, por meio do SUS, fazer com que essas tratativas cheguem ao alcance daqueles que mais precisam. Porque nós temos pais que têm condições e que mesmo assim hoje os convênios estão recusando certos tratamentos. Entrando em outras questões, mas colocando as dificuldades que essas mães passam no dia a dia com crianças no espectro autistas. Então, fico muito feliz mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência por este projeto, porque, como eu disse, vem de encontro com aquilo que eu venho num propósito, que é defender vida e defender as famílias nesta casa. Então, meus parabéns. Meu voto será favorável sempre que for em causa de vida e de família. Conte sempre comigo, né? E a vocês que aqui estão, parabéns pela luta junto ao vereador, que é muito importante também esse fortalecimento. A gente sabe que se não são vocês também para indicar as necessidades que estão passando no dia a dia, às vezes a gente não tem essa percepção. Então, é muito importante a presença de vocês, porque fortalece também o vereador, né? E nos engrandece, porque a gente sabe que é um pedido que vem de encontro com a necessidade. Tá bom? Parabéns a vocês que lutam junto aí ao vereador. Parabéns, vereador, pela propositura e conte com o meu voto favorável. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Bom dia a vocês, mães que estão aqui hoje, né? Parabéns, vereador Luiz Flávio, pelo projeto. É muito bacana a gente ver esse avanço, né? A preocupação com as crianças, as pessoas que precisam. Como o vereador Luiz Flávio falou, é muito importante a compaixão, né? Eu vivo pregando a compaixão, a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. Um projeto que não é importante para um, ele é muito importante para outro. Então, a gente vê algumas críticas, não com relação a esse projeto, mas a outros projetos que nós fazemos. Mas aquele projeto sempre foi feito, elaborado a pedido de alguém ou baseado em alguma situação que aconteceu. Então, todo projeto ele tem a sua importância, né? Pode não ter para uma pessoa, mas ele vai ter para um outro grupo de pessoas. Então, parabéns. Inclusive, queria fazer uma observação, que na outra gestão, não é? O doutor Rodrigo, nós tivemos uma mesma ideia e ele me chamou, né, doutor Rodrigo, para estar sendo coautora do projeto junto com ele, aonde nós colocamos o símbolo autista como sendo preferencial, né, atendimento preferencial. Então, também a gente teve essa participação, só relembrando que, infelizmente, tem muitas pessoas que não sabem. Pode ser que até alguma mãe de autista não sabe. Então, todos nós sempre nos preocupamos com isso, né, que venham aí mais preocupação, dando mais atenção para as pessoas que precisam, tá bom? Então, Luiz Flávio, parabéns pelo seu projeto, com certeza meu voto será favorável. O projeto continua em discussão. Gostaria também de contribuir
Vereador Luiz Flávio, Flavinho, conversamos bastante ontem sobre esse projeto, né, Luiz Flávio? E gostaria de parabenizar você, que construiu esse projeto juntamente com os familiares, né? E eu acredito que qualquer política de combate à exclusão social, ela merece toda a nossa atenção, todo o respeito dessa casa. Eu acredito que hoje a inclusão social ela está baseada em alguns princípios, como o respeito às diferenças individuais e criar ambientes de oportunidades para todos, para que todos tenham possibilidade de poder crescer na vida, para que possam realmente se desenvolver como seres humanos, e seja no mundo do trabalho, seja no mundo do lazer, seja no mundo da... Enfim, combate ao preconceito, né? Quando a gente tem uma ideia preconcebida de algo, né, gera o quê? Gera preconceito. E o preconceito gera o quê? A discriminação. Então, a gente discrimina porque muitas vezes a gente não conhece o outro, não se põe no lugar do outro. E eu acredito que esse tipo de política, né, no caso, para a pessoa com deficiência, ela é muito importante para ser colocada em discussão na sociedade. Então, parabéns, Flavinho, pelo projeto. Gostaria também, né, de colocar aqui algumas situações que vêm sendo trabalhadas aí nesse mandato, né, que foi aprovado por vários vereadores da casa. Então, a questão de uma indicação feita ao executivo, que é a carteirinha do autista, já foi falado aqui em outra oportunidade, que vai estar sendo articulado pela Secretaria de Assistência Social, juntamente com a Secretaria de Comunicação, para ser implantado nesse semestre. Acredito ser um avanço. São pequenas atitudes, pequenos atos, pequenos ações, né, que fazem parte de um todo. Então, eu acho que a carteirinha do autista, que é a carteirinha de identificação, é um avanço para o nosso município, que vai sair agora nesse semestre. Também a questão do Proateia, né, que é esse centro de atendimento, né, desse primeiro atendimento com profissionais de várias áreas, dentro da educação, acho que também é um avanço. A questão do cinema adaptado, acredito que no início do meu mandato, nós fizemos um projeto para obrigar os cinemas a receber, né, para se adaptar para atendimento a pessoas com autismo. Mas nem tudo é lei também, né? Então, eu entendi a questão dos cinemas e estamos fazendo, junto com o Cinemark, a parceria da Seção Azul, onde o cinema se adapta através de som, iluminação, o ambiente, para poder receber a pessoa com deficiência, no caso autista. Também, importante a gente comentar, juntamente, fiz um projeto que criou, né, a Procuradoria Municipal, né, da pessoa com deficiência, onde eu, Luiz Flávio e o Paulinho do Esporte fazemos parte. Iremos agora, juntamente com o Conselho e em parceria com as secretarias, fazer também a caminhada no mês de setembro. Nós estamos, né, nos reunindo para poder fazer essa atividade aqui no nosso município. Com relação aos cadeirantes, também eu queria ampliar. Nós vamos ter agora 5 cadeiras, fiz a indicação para trazer as cadeiras da pessoa com deficiência para cadeirantes no nosso município, onde vai ser implantado também nos postinhos de saúde. Então, tivemos também, nesse mês que passou, a capacitação dos professores de educação física, tanto da rede estadual quanto da rede municipal, para esportes para pessoas com deficiência, seja ela autismo, seja cadeirante, né, pessoa com deficiência física, com deficiência visual, com deficiência auditiva. Então, acredito que são pequenas ações que vão fazer parte de um todo. Então, Flavinho, meus parabéns pelo seu projeto. Tá? Eu acredito, sim, que a sociedade precisa se adaptar à necessidade de todos. E nós, enquanto legisladores, precisamos, né, comprar essa ideia, né, comprar a ideia da sociedade, né, e dar essa oportunidade para que todos tenham direito ao mundo do trabalho, ao mundo do lazer e estar em todos os lugares. E a pessoa com autismo precisa, sim, desse apoio do Poder Legislativo através de leis também, tá bom? Então, parabéns a todos os pais aqui presentes, parabéns ao vereador Luiz Flávio e contem comigo para esses projetos, tá bom? O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, presidente Abner,
nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria. Um abraço para a Maria Nilza, o Rogério, o Cassiano, a Tobia, todos presentes aí. Quero começar parabenizando você, Luiz Flávio, pela propositura desse projeto. Do que se trata essa lei que nós estamos votando hoje? Prevê autorização para que as pessoas portadoras do transtorno do espectro autista possam permanecer em qualquer lugar com seus objetos e alimentos próprios. Aí, esse projeto, ele se baseia, nasce de uma lei que tramita lá no Congresso Nacional, que é o projeto de lei número 1320 de 2022, que sustenta a mesma matéria. E assim que for aprovado no Congresso Nacional, graças a Deus, essa lei aí valerá aí para o Brasil inteiro. E aprovando essa lei, quero dizer que Jacareí segue na frente, avançando as conquistas e os direitos das pessoas que são portadoras dos transtornos dos espectros autistas. Quero esclarecer aqui que, até como médico, que uma característica clínica importante das pessoas que são portadoras dos transtornos do espectro autistas é a rigidez comportamental, que provoca uma série de restrições às atividades cotidianas, inclusive as relacionadas à alimentação. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Uma pessoa com TEA, às vezes ela tem muita dificuldade de aceitar o alimento se aquele alimento não for servido naquele utensílio que ela já está acostumada a se alimentar todo dia. Então, é muito importante, e às vezes é tão absurdo a falta de empatia das pessoas, a gente está vindo aqui ter que regulamentar uma lei no nosso município para que algo, para mim, tão óbvio, tão óbvio, tão claro assim, precise ser assim imposto à população aí por forma de lei. Assim como o vereador Luiz Flávio Dude, nós também sempre levantamos a bandeira das pessoas aqui portadoras dos transtornos do espectro autista aqui nessa casa. Para quem não sabe, eu sou autor de 2 leis que fiz, que é a Lei 6.251 de 2018, que instituiu o mês de conscientização do transtorno do espectro autista, o Abril Azul, no nosso município. E também da Lei 6.238 de 2018, que incluiu no símbolo do autismo nas placas de atendimento prioritário na nossa cidade. Muitos relatos a gente recebia na época de pais que fenotipicamente as crianças com transtorno de espectro autista, elas parecem crianças normais. Às vezes a alteração sobretudo é comportamental. Então, quantas mães não estavam no supermercado e às vezes na nossa cidade não ter o símbolo, não permitir que as crianças, as mães e as famílias com crianças com TEA pudessem pegar o atendimento preferencial, muitas delas tinham que largar as compras no meio largar o carrinho no meio do supermercado porque a criança tinha uma crise e elas não tinham como fazer aquele passar de forma preferencial. E hoje existe. Então, quando você vê lá o lacinho colorido com quebra-cabeça, em todos os órgãos, todos os órgãos públicos e instituições privadas na cidade, é uma lei que nós instituímos no nosso município. Então, fica aí, Luiz Flávio, meu parabéns e quero deixar de antemão que serei favorável à aprovação desse projeto. O projeto continua em discussão. Também gostaria de falar sobre esse projeto. É importante esse projeto do Luiz Flávio. Luiz Flávio está dos parabéns, porque projeto, tudo que ajuda as crianças, é importantíssimo para a nossa cidade. E nós, vereadores, estamos aqui eleitos pelas mães e os pais das crianças. Então, mais do que justo, a gente está aqui para defender as crianças autistas. E não é só as crianças autistas, todas as crianças que precisar de vereador, que caber na lei para a cidade de Jacareí, nós estamos aí para isso. Por que nós estamos para isso? Porque quem paga o nosso salário são os pais e as mães dessas crianças que pagam o nosso salário. Quero falar muito,
porque eu acho que já os vereadores já falaram, cada um tem seus direitos, mas eu quero dar os parabéns para o Luiz Flávio de ter esse projeto na Câmara, e as mães e os pais podem saber disso, que esse projeto nunca a gente poderia votar ao contrário, porque é favorável às crianças e à população do Estado de Jacareí. Então pode contar comigo, desde já, o meu voto, Luiz Flávio, é favorável. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, vereadores dessa Casa de Leis, público que assiste à TV Câmara neste exato momento, um projeto muito importante do vereador Luiz Flávio, que defende tanto o pai e a mãe, como também a criança que tem o espectro autista. E essa criança merece todo o nosso respeito, até porque, vereador Luiz Flávio, você vê, é muito triste você ver uma criança almoçando num restaurante e a mãe, com todo o carinho e amor que ela tem por aquela criança, por ser seu filho, sua filha, ter que passar por certo constrangimento. Porque está ele lá com o seu pratinho, está ele lá com, o seu garfinho, a sua colher, está ele ali querendo comer, alegre e quietinho, porque ele usa o dele, ele fica quieto. Aí chega o restaurante e fala: o negócio é o seguinte, para consumir aqui nesse local, tem que pegar a comida do estabelecimento. Aqui nós não aceitamos comida de fora. Ou então vai para um shopping e chega no shopping, a família, e de repente se depara com uma cena dessa também. O teu filho não pode entrar com esse refrigerante. Esse refrigerante ele não pode entrar. Tem que consumir o do local. Mas às vezes, aquela criança, ela já acostumou com aquele objeto dela. E aquele refrigerante dela, vai colocar um novo refrigerante, a criança ela vai chorar, ela vai, perder os sentidos ali na hora, porque muitas das vezes ela não entende o que está acontecendo no ambiente. Nós temos essa situação, vereador Luiz Flávio, dentro da igreja. Dentro da igreja nós temos essa situação. Nós temos uma situação em uma de nossas igrejas, lá no bairro do Esperança, onde a mãe tem uma criança que é autista, que participa do culto. Aí o que acontece? Os pastores novos que chegam se deparam com aquela criança que já é adulto, bem dizer, na frente do altar da igreja e se joga no pé do altar, estica no pé do altar da igreja. Aí o pastor chega e fala: ô mãe, vem aqui, tem que tirar aqui, Aí a gente tem que avisar: pastor, esse garoto, ele tem um problema e tem que ser cuidado, tenha paciência. Entendi, desculpa. Então ele participa dos nossos cultos, vereador Luiz Flávio, e ninguém mexe com ele. Por quê? Porque é o jeito dele. Aí você vai mexer com ele e começa a gritar. Por quê? É o jeito dele, deixa ele quietinho ali. Quando eu chego, ele me abraça, porque ele já me conhece. Então ele chega: ô tio, e me abraça, dá um abraço, porque ele já conhece quem eu sou, já sabe que eu entendo ele. Então, nós temos que entender essas crianças que têm esse transtorno. Os restaurantes da cidade, lojas da cidade de conveniência, ou qualquer estabelecimento, tem que entender que também não vai ser sempre que o teu estabelecimento vai ter uma pessoa autista ali dentro. Você vê que não é sempre que você se depara com isso.
Nós temos que ter acessibilidade, tem que ter inclusão dessas pessoas. Isso é muito importante. Eu quero deixar aqui a família, né? Um abraço à família aqui, aqueles que lutam pela causa. Temos também a Cláudia lá da Aspad, creio que está trabalhando. Cláudia, um abraço aí para o pessoal da Aspad. Filho dela também vai aqui em uma de nossas comunidades, participa com toda a atenção que nós damos para ele. Eu faço parte de uma das comissões importantes aqui dessa casa, e vários vereadores fazem parte também dessas comissões. Eu faço parte de uma das comissões que é Segurança, Direitos Humanos e Cidadania. Quando você fala de segurança, tem que cuidar. Você fala de direitos humanos e cidadania. Onde está os direitos humanos? Eu vi aqui o vereador Luiz Flávio falando que tem muitas pessoas aí, né, que são até pessoas pensantes. Ah, mas para que isso? Você está favorecendo uma classe de pessoas. Gente, guarda a tua língua. É melhor pegar a tua linguinha, guardar a tua língua. Como favorecendo uma classe de pessoas, essas pessoas merecem ter dignidade, porque não são aceitas em alguns lugares. A Câmara tem que fazer projetos que possam incluí-las também à sociedade. Então, faço parte dessa comissão. Pode contar sempre com a gente, vereador. Faço parte da Comissão de Saúde e Assistência Social dessa casa também, e dei o parecer favorável também, né? Coloquei ali na minha comissão a minha assinatura para que o projeto viesse a plenário. Você que está em casa, saiba que esse vereador, enquanto vereador, estará sempre lutando em prol da nossa cidade, e quando vier, vereador Luiz Flávio, projetos como esse, estaremos sempre à disposição para votar sim, votar favorável, porque nessa hora não tem bandeira política. Nessa hora não tem essa história de, o vereador é do Republicanos, esse vereador é do PSDB, vereador Luiz Flávio é do PT, está colocando, vou votar contra. Não, aqui não é vereador, aqui é um projeto importante para a cidade de Jacareí. E quando entra projetos importantes para a cidade, temos que deixar de lado o radicalismo político e pensar num projeto que faz o bem para a cidade de Jacareí. Por isso que eu irei votar sim a esse projeto que abraça a comunidade autista, abraça essas famílias e dá dignidade a essas pessoas que têm também nosso respeito. Parabéns, vereador, pode contar com o nosso voto do Partido Republicanos Brasileiro. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet, pela TV Câmara, cumprimentar também os nobres pares, os funcionários desta casa, de maneira especial a vocês que estão aqui nas galerias, em nome da Fernanda, que agora é nossa servidora pública inativa, difícil até de falar, viu, Fernanda? Até por você parecer tão jovem, como se estivesse iniciando uma carreira ainda, mas com certeza cumpriu sua missão dentro da rede pública de ensino da nossa cidade, que tem uma ligação direta, inclusive com esse projeto apresentado pelo vereador Luiz Flávio, o qual eu dou os parabéns e agradeço pela oportunidade de poder subir nessa tribuna e somar a Vossa Senhoria em defesa de uma causa tão nobre. Não é fácil, Luiz Flávio, chegar com uma propositura aqui, sabendo das divergências
e de um entendimento, às vezes diferente das pessoas, daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente espera. Então, para fazer a defesa desse projeto e votar com muita convicção, nesse primeiro momento, eu quero aqui falar sobre os direitos individuais. E eu me refiro especificamente ao artigo 5º da Constituição. Muito se fala, mas pouco se pratica. Quando a gente fala sobre os princípios da igualdade, da isonomia, está diretamente ligado a esse tema, que é tratar igualmente os iguais e os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, eu gostaria aqui de fazer algumas considerações diretamente às famílias, que são aqueles que convivem no dia a dia com as dificuldades. O básico na nossa cidade, infelizmente, não está sendo cumprido. O básico. E eu não vou muito longe. Recentemente, conversei com o pessoal da Unidade Básica de Saúde do Parque Santo Antônio. Aqui eu posso falar qual é a unidade, até para não soar, né, que a gente está falando aleatoriamente. Mas tinha uma criança com transtorno e que ela não teve o seu direito preservado de um atendimento prioritário. Isso já é lei. E o pai e a mãe já não estavam conseguindo mais conter a criança, porque estava demorando, e aí eu acho que teve um desencontro lá, e acabou que essa criança quase não foi atendida. E por que também não falar da educação? Quantas lutas nós estamos travando aqui? Desde o meu primeiro ano desse segundo mandato, eu tenho falado sobre a atenção nas escolas, sobre o suporte que nós temos que ter para as crianças com deficiência. E não está acontecendo até agora, em sua plenitude. Não está acontecendo. Então, o que eu percebo é que, na atual administração, nós temos um certo receio, às vezes um medo em alguns pontos, alguns deles se justificam tecnicamente, de inovar. E eu quero compartilhar com vocês um documentário que eu assisti de um hospital dos Estados Unidos. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Uma criança, um menininho talvez de 7, 8 anos, eu não me recordo, ele com um sério problema de saúde, e o hospital autorizou que um cavalo adentrasse em suas dependências. Um animal. E foi comprovado, eu vi o vídeo, coisa mais linda. Foi dificultoso para entrar com um cavalo dentro do hospital. Mas, a partir daquele momento, a melhora do paciente foi 3 vezes maior. Então, tem coisas que a ciência não consegue explicar, mas nós temos evidências. E por que eu estou pegando esse exemplo? Por causa dos vínculos. O projeto do vereador Luiz Flávio, ele vai diretamente nesse ponto. O vínculo, a confiança que as pessoas que têm transtorno do espectro autista depositam, às vezes, em objetos. Eu estou citando um animal, mas são N situações. Por isso que o medo de inovar, ele não pode sobrepor ao interesse público e à vontade de ajudar as pessoas. Então, não quero ser muito repetitivo, até porque todos os colegas aqui brilhantemente falaram e colocaram também a sua visão, mas eu me sinto contemplado com esse projeto. A luta vai continuar, porque não basta só papel,
na prática a gente tem que ver acontecer. E a concretude desse projeto vai ao encontro daquilo que eu prezo como ser humano, de valores, de princípios, de visão de mundo, e por que também não falar da Bíblia Sagrada? Eu sou cristão, nós vivemos num país laico. Aqui nós temos vereadores que representam diversas denominações, mas o amor ao próximo não tem religião, isso vai de cada um, e nós temos que fazer a nossa parte enquanto poder público. Então, parabéns, vereador Luiz Flávio, parabéns a vocês, familiares, podem sempre contar com a gente. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito à primeira secretária que proceda à leitura da primeira emenda. Emenda número 1. O artigo 1º do projeto de lei epígrafe passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica permitido, no âmbito do município de Jacareí, às pessoas com transtorno do espectro autista, o ingresso e permanência em qualquer local, ainda que sirva alimentação ou cujo tempo de permanência justifique a necessidade de alimentação, portando utensílios de uso pessoal e alimentos para consumo próprio. Emenda número 1 em votação. Os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 1 aprovada. Emenda número 2. Fica acrescido o parágrafo 2º do artigo 1º, renumerando o parágrafo único para parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Ingresso e permanência em qualquer local portando utensílios de uso pessoal e alimentos para consumo próprio estão condicionados à apresentação de laudo médico ou cartão de identificação que ateste a condição de pessoa com autismo, bem como recomendação alimentar escrita feita por médico ou nutricionista. Parágrafo 2º. Os locais de internação e de atividades, público ou privado, que sirvam dietas específicas recomendadas por nutricionistas poderão ser recusadas pelos responsáveis, havendo recomendação em sentido contrário na forma do parágrafo 1º. Emenda número 2 em votação. Os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 2 aprovada. Solicito à primeira secretária que proceda agora à votação nominal do projeto na forma regimental. Como voto, o vereador Luiz Flávio. Justificando o voto, senhor presidente, agradeço aqui as manifestações da tribuna, dos vereadores, das vereadoras, agradeço aqui a todos presentes, dizer que é uma luta constante a gente alcançar direitos relacionados às pessoas com deficiência no nosso país. Nós vamos continuar nessa luta. Agradeço todas as mães também, os pais responsáveis das crianças autistas, em nome aqui da Angélica, que me apresentou o projeto, e dizer que esse projeto, se aprovado hoje, irá à sanção do prefeito, não é? Se o prefeito sancionar, passa a se tornar lei no município. Em vetando, volta para casa. E eu já quero de antemão aqui convocar as mães para que a gente possa estar atento nesse processo legislativo e que vamos até o final para que esse projeto seja definitivamente aprovado. Meu voto é favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Mais uma vez quero parabenizar o Luiz Flávio pela propositura e dizer que, sendo vetado, se for vetado, nós vamos derrubar o veto, com certeza, porque vem ao encontro com as necessidades às quais a gente acredita. Então, meu voto é favorável. Como voto o vereador Paulinho do Esporte? Quero dar os parabéns ao Luiz Flávio também
A gente sabe da luta dessas mães, desses pais, e é uma deficiência que tem aumentado muito no país, né? E a gente está nessa luta enganjados juntos, tá? Parabéns mais uma vez, sou favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Quero parabenizar o Luiz Flávio, projeto importantíssimo para a nossa cidade, eu também sou favorável. Como vota o vereador Roberto Abreu? Parabéns, Luiz Flávio, pela colocar em pauta esse projeto. Parabéns a todas as mães. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota o vereador Roninha? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Dude? Mais uma vez, parabéns, vereador Luiz Flávio. Realmente é um projeto, né, uma ação que vem de encontro, né, à luta pela causa da pessoa com autismo. E o meu voto é favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 47 de 2023, autoria vereador Luiz Flávio, institui a política pública no âmbito do município de Jacareí, que permite às pessoas com transtorno do espectro autista o ingresso e permanência em qualquer local portando utensílios de uso pessoal e alimentos para consumo próprio e dá outras providências. Projeto aprovado por unanimidade, foram 12 votos favoráveis. Próximo projeto.